Educar os filhos não é uma tarefa fácil. Entre levar à escola, prestar atenção nas amizades, cuidar da saúde, brincar, ainda existe o desafio de ensinar valores e impor limites. A correria do dia a dia às vezes impede os pais de criarem os filhos exatamente como eles gostariam. Como compensar isso? Para falar sobre a educação dos filhos, o nosso Opinião Livre de hoje recebe o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez pela tua presença aqui. Obrigado eu, um prazer, Silvia, estar aqui, podendo falar de um tema tão importante, tão fundamental, não só para mães e pais, mas para a sociedade, né? A mãe e o pai é que faz o início de toda a sociedade. E como você falou no início, a compensação que está causando grande problema na humanidade. Os pais estão tentando compensar. E não é esse o papel do pai e da mãe, compensar a sua ausência, e sim estar presente com os seus filhos no momento que pode sim estar, porque pais e mães trabalham hoje em dia, mas estar presente verdadeiramente, que é o que poucos estão, quando estão presentes não estão. Rodrigo, qual que é o grande desafio na criação dos filhos hoje em dia? Grande desafio que eu vejo, Silvia, eu dou treinamentos há esses 18 anos na área de inteligência emocional. Passaram-se por mim 60 mil pessoas e eu peguei já pelo menos 2 gerações, né? E eu vejo que o grande desafio hoje de mães e pais na educação dos seus filhos é dar limites para os seus filhos. Nós saímos de uma trilogia de educação que antigamente a educação era baseada na culpa, na crítica e no medo. Os pais culpavam os filhos por tudo, criticavam eles por todos os erros ou embutia medo para que eles pudessem respeitá-los. E hoje nós... Mas estava errado ou estava certo isso? Culpa, crítica e medo. É um extremo. Todo extremo é ruim. E hoje nós somos para o outro extremo. De um lado para o outro, completamente fora do equilíbrio. Fora, mas fora total. E não só isso, Silvia. Os maiores problemas que eu pego hoje dentro dos treinamentos de inteligência emocional não são de filhos que levaram castigos severos, que apanhavam, como minha mãe apanhava de fio de cobre, ajoelhava no milho, aquelas loucuras de antigamente. Eles não têm tantas dificuldades de resolver os seus problemas emocionais como aqueles filhos que tiveram tudo, que a mãe e o pai amou demais. Deu demais. Eu falo que o amor demais é parecido com a água. A água é essencial na vida do ser humano. Só que em excesso ela mata rapidamente. E o amor também. O amor mata rapidamente. E é o que os pais estão fazendo. Amando demais os filhos, sem limite, sem dar direção, dar caminhos. Não, veja o que você quer, filho. O que você quer hoje? Você não gostou, para. Você não gostou, tá bom, filho. A mamãe respeita você. A mamãe aceita a sua opinião. Como você, mãe, você, pai, pode aceitar a opinião de um menino de 8 anos, 7 anos, 6 anos de idade? Que opinião, que experiência de vida ele tem para ter opinião? Mas assim, esses pais, quer dizer, você estava falando agora, antigamente, que os pais batiam. A gente vem de uma geração dessa. Sim. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha tanto trauma. Eu apanhei, meus irmãos apanharam e não tenho trauma nenhum em relação a isso. Nós viemos sendo criados daquela forma. Aí, de repente, a gente passa para os filhos um outro tipo de educação para não ter aquela... Não, meu filho, não vou bater. Que também não sei se é certo ou errado, não é isso, é a firmeza. Mas essa mudança... Tem uma mudança de valor muito grande. Sim. É uma geração, sabe o que parece para mim, Rodrigo? Uma geração meio perdida. Sem norte. Porque exatamente o papel do pai e da mãe é o quê? Exatamente isso, Silvia, dar o norte pro filho. E os pais e as mães não querem ter essa responsabilidade. Não, deixa meu filho escolher. Deixa meu filho escolher desde as pequenas coisas. Deixa ele escolher o que ele come, deixa ele escolher a hora que ele vai dormir, deixa ele escolher se ele vai ficar no videogame ou no computador ou no Facebook o dia inteiro, deixa ele escolher se ele quer estudar ou não, deixa ele escolher. E como ele consegue escolher, sendo que ele nunca teve um norte? E não importa, ele não sabe nem o que escolher, às vezes. Não sabe, porque o pai e a mãe não deu norte para ele na fase que ele precisava, que ele era imaturo, ele não tinha experiência, não sabia o que era certo e errado. E não que o nosso norte como pai e mãe seja o certo. Não, mas é um norte. Eles precisam de um norte. Nem que seja para amanhã eles irem pro oposto. Não quero esse norte da minha mãe e do meu pai, aceito que foi o norte que eu tive, mas eu quero outro.
mas ele teve um norte. O grande problema é quando não tem norte nenhum. De que idade até que idade a gente tem que dar esse caminho? Quer dizer, no caso, impor limites. Porque tem uma hora que também desanda, a gente já não consegue mais. A educação que você deu está dada. Da gestação até os 0 concepção, até os 10, 12 anos. É onde você passa a base da educação. No máximo. Mesmo base, até os 7 anos. Depois você dá uma esticada até os 12 no máximo. Passou disso, acabou. Até os 7 anos, eu estava lendo um artigo, que até os 7 anos você educa o instinto da criança. Sim. Então aí pode ter a culpa, o medo, que tipo de educação você tem que dar, se não é no papo, como você está falando? É o limite com amor. A mesma proporção de amor que você dá para o seu filho, você tem que dar de limite. A mesma proporção de limite que você dá para o seu filho, você tem que dar de amor. É o bate-a-sopra, só que sem bater. Você não precisa bater. Eu dou exemplo sempre nos treinamentos, eu falo do meu filho, né, meu primeiro filho. Ele com 2 meses, ele chorava. E eu falei, caramba, e a mãe dele na época não acordava, né? Eu que acordava. E eu dei ele, na época ele mamava mamadeira, troquei, tal, e tô no trocador com ele chorando. Aí eu falei, filho, pô, já troquei, já dei mamar, o que você quer mais? Aí ele virava a carinha dele, com 2 meses, virava a carinha dele assim. Eu falei, olha pra mim que eu tô falando com você. Aí ele olhou, parou de chorar na hora e falou, ó, chegou a hora de dormir, você tá trocado, você já tá alimentado, você vai dormir. Coloquei ele no berço, ele virou girado, dormiu. Quer dizer, vai criando... 2 meses. Isso aí. 2 meses. Então, assim, o ideal, Silvia, é que mães e pais não comecem a educação já pelo olhar. Eu falo que... Ai, que saudade disso, Rodrigo. É olhar. Imagina. É animal. Nós somos seres humanos, antes de mais nada, nós somos animais. É um animal, o ser humano é um animal. Então, todo animal, ele é controlado pelo olhar. Né? Se você tem um olhar firme no animal, um cachorro, um leão, qualquer animal feroz, se você consegue controlar no olhar, ele não te ataca. Se você vira as costas, ele te ataca. Se você mostra medo, ele te ataca. E o ser humano é a mesma coisa, as crianças são as mesmas coisas. Eles são animais, entre aspas, ferozes, entre aspas, porque não são educados, não tiveram uma formação ainda social. Então nós, como pais, temos a responsabilidade de formar, de passar, ó, a sociedade funciona assim, assim, assado, tem limite aqui, tem limite ali. Olha, conversa de adulto você não se mete, como eu vejo hoje um monte de criança. E não precisa nem falar, se for desde o começo, pequenininha, começou a falar, se meteu na conversa do adulto, é só olhar. Mas olhar firme. Olhar firme, a criança, meu filho, já entendia. Tá bom, papai. Quer dizer, afinal das contas, a culpa realmente não tem o que dizer. A culpa acaba sendo dos pais no retorno que ele tem dos filhos. O que você acha que pode faltar na educação dos filhos? Limite. Não, e não é nem a culpa, Silvia, é a responsabilidade, porque a palavra muda tudo. Se os pais que estão assistindo a gente falar, olha, então eu sou culpado, então Rodrigo, a Silvia, sei lá, alguém está falando que eu sou culpado, então ó céus, ó vida, ó azar, então eu sou a vítima da situação. Mas os pais se sentem culpados o tempo inteiro, Rodrigo. Mas não são. Deu alguma coisa errada, eu não dei atenção, o filho não foi para cá ou não foi para lá como deveria ser, a culpa é minha. Nossa, eu estava trabalhando, eu não dei atenção, porque antigamente as nossas mães ficavam com a gente. Os pais saíam para trabalhar e as mães ficavam em tempo integral. Sim. Hoje as mães têm que trabalhar e voltam cheio de culpa, ainda vai ter que educar o filho, entendeu? Não tem tempo para isso. Tem que educar não, é o papel da mãe, é o papel do pai. E você não precisa de horas para educar filho, Silvia. Você não precisa do dia inteiro para educar filho. Você educa o filho em 1, 2 horas. 1, 2 horas que está com você, né? De verdade. Não é 1, 2 horas a mãe digitando. Ou o pai digitando no celular, no computador, ou o pai ou a mãe na TV, viajando, esperando a vida passar. Tô descansando, agora não tenho tempo, meu filho. Dá um iPad, dá um tablet, dá um celular aí para ele brincar e eu quero assistir, eu quero ficar tranquilo, eu não quero ter minha preocupação, porque eu já trabalhei o dia inteiro. Então, o grande problema é que os pais se acomodaram. Esqueceram que o papel deles é ser pais e não amigos. E hoje os pais querem ser amigos e não pais. Por que não pode? Qual que é o limite entre o pai e o amigo? Porque a gente confunde muitas vezes, né? A mãe e a amiga. Tem hora que eu falo, eu sou sua mãe, não sou sua amiga. Quem tá falando é a mãe. Agora vamos falar, eu limito isso. Agora quem tá falando é a amiga, agora quem tá falando é a mãe.
Bom, Silvia, Eu não sei como é que funciona, mas... Na verdade, não tem muito segredo. Pai e mãe não são amigos. São pais e mães. Por mais que você, Silvia, seja amiga da sua filha, por mais que eu seja amigo do meu filho, ele nunca vai me falar o que ele fala para os amigos dele, como a sua filha também nunca vai falar o que... Nunca, por mais... A gente já foi adolescente, já fomos crianças, a gente sabe. Então, assim, se nós não cumprirmos o papel de pai e mãe, ninguém vai cumprir. De amigo, ele vai ter sempre um monte para cumprir para ele, o papel de amigos. Agora, de pai e de mãe, não. Qual que é a visão do filho quando ele encara o pai só como um amigo? Quer dizer, não respeita. Somos iguais. Amigos é o quê? Eu sou igual a você. Porque senão nem sou seu amigo, vamos junto. E aí, meu, beleza, tal. Não tem respeito. Agora, se ele entende muito bem que eu sou o pai dele, eu posso ter 100 anos, meu filho 50 anos, ele vai me respeitar a vida inteira. Agora, se ele entende que eu sou amigo dele, ele com 1 ano não me respeita. Em relação às atitudes do pai, muitas vezes o filho vai contra aquelas atitudes. O filho tem que se intrometer em alguma coisa que o pai decida fazer, no sentido de exemplo. Que tipo de atitude? Dá um exemplo. Às vezes o pai, ele vai ele tem a vida dele, leva a vida dele de uma forma e o filho chega, tem essa facilidade de interferir na vida do pai. O que você acha? Com quantos anos? Já começa a se meter já cedo hoje em dia, né? Então, se o filho já tem, sei lá, está na sua adolescência e chega e fala pro pai na boa, pai, olha, dá uma repensada, vê o que você está fazendo, mãe, dá uma olhada nisso, vê o que está fazendo, vê se isso realmente está fazendo bem para você, bacana. Agora, tem essa troca, agora importante. Um filho chegar pro pai, isso daí tá errado na frente de todo mundo, que eu vejo, um monte. Porque meu pai é isso, porque meu pai é aquilo, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, meu pai não presta, minha mãe não presta. Isso é falta de respeito. Então, dar sugestão pro pai, ou olhar, pai, dá uma olhada nisso, pai. Você tá, sei lá, às vezes pai bebe, ou a mãe trabalha demais, ou sei lá, tem N problemas aí que a gente vive como seres humanos. Ele falar, olha, dá uma olhada nisso, pai, tô percebendo que isso tá te prejudicando, tá te adoecendo, tá trazendo instabilidade para a nossa família. Bacana, saudável, mas percebe que ele tá se colocando como filho. E não, como minha avó falava, a carroça na frente dos bois. Não, aqui quem puxa é os bois, a carroça vem atrás. E o que eu sempre tá lembrando ali, né? Agora o que eu vejo hoje é os filhos puxando o pai e mãe. E para onde? Você tem visto muito? O que você tem visto na sua experiência nesse finalzinho de primeiro bloco? Que exemplos que você poderia dar que realmente te chocam? O nível que chegou? Primeiro, filhos que não têm vitalidade, Silvia. Quando você não dá limite, você perde a vitalidade. Tem até uma historinha que conta isso do tanque os japoneses tinham um problema que eles iam pescar no alto mar e quando chegava os peixes já estavam mortos já, porque não tinha movimento no tanque. E aí eles pensaram e aí descobriram que a maneira de manter os peixes vivos era botando um tubarão dentro do tanque. E aí chegavam, perdia alguns que o tubarão comia, mas os outros estavam vivíssimos, a carne fresca. Por quê? Porque o tubarão era o limite. E hoje os filhos não têm esse limite, então eles literalmente estão flácidos. Você vê os filhos hoje, são muitos obesos, são flácidos, às vezes são magros, mas são flácidos. Os ombros são caídos, andam arrastando os pés, a barriga tá para frente, o peito para trás, sem vitalidade, sem energia para viver. Tudo isso por falta de quê? De limite. Limite. Porrada no sentido não de tapa, não, limite no olhar, limite na fala. E uma fala que diz, filho, é não. E não é não, e daqui 5 minutos, tá bom, vai, filhinho, vai lá. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com o Rodrigo Fonseca, tá bom? Um instante só, até já. Estamos de volta, Opinião Livre de hoje, recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca. O nosso tema é justamente a educação, os filhos, né? E tudo que os pais também estão sofrendo e os próprios filhos em relação a esse desequilíbrio de limites. E uma questão importante, por exemplo, quando o pai fala uma coisa, né? Passa para o filho e faz outra. Então, ele já deixou de ser exemplo. Como que funciona isso na cabeça do filho? Então, aí é o grande problema de muitos pais e mães, não só pai, né? Que querem que o filho seja uma coisa e ele faz outra. Exemplo muito clássico.
Saiu numa revista científica, eu estava lendo ontem à noite em casa, sobre transtornos alimentares em crianças, que agora tem o nome transtorno alimentar de ruminação, de evitação de alimentos, estão criando nomes aí de transtornos alimentares, sendo que na realidade nada mais é do que os pais que não são exemplos de alimentação. Eles comem hambúrguer, comem fritura, comem doce, não comem na hora certa, não tem hora para comer, isso eu quero, aquilo eu não quero. E aí eles querem que os filhos comam salada, verdura, fruta, comem na hora certa, tem hora para comer. Então, cara, não adianta. Mas essa rotina, então, a gente vai até falar da rotina, a importância da rotina para a criança. Como a gente disse no início da entrevista, você educa até os 7 anos. Então, essa coisa do horário, de saber realmente o que fazer, o tipo de alimentação, tudo isso está dentro da rotina? Sim, qual que é a importância? Da rotina, e que essa rotina é criada, estabelecida por quem? Pelo exemplo de quem? De mãe e pai, que tem que estabelecer desde pequenininho, sim. A criança precisa de uma rotina. Porque a rotina para a criança é o quê, Silvia? E vocês estão nos acompanhando aí. A rotina para a criança é uma segurança, é um norte, como a gente estava falando, é um caminho. Quando ela não tem rotina, ela não sabe o que vai acontecer, ela está com medo, ela fica insegura. Nós precisamos de rotina, né? Nós, seres humanos adultos. Então imagina a criança, né? Então, e é lógico que nós como adultos, depois de adultos, a gente consegue sair da rotina, precisa sair da rotina, e aí é o desafio do adulto. Mas a criança não tem como sair, criar vários caminhos para ela, porque ela ainda não sabe nenhum, quanto mais criar vários. Então ela precisa de horário para acordar cedo, a criança precisa tomar café da manhã, uma refeição, almoço, refeição, jantar, refeição, lanche, né? Jantar, talvez um outro, se janta cedo demais, um lanchinho às 7, 8 horas antes de dormir, horário para dormir. Então a criança precisa dessa rotina. E não que os pais, no caso de dormir, eles não precisam dormir na mesma hora. A criança vai dormir 7, 8 horas e os pais, ou 9, 10 horas, seja 10 horas, que hoje em dia pai e mãe chegam 8 horas do trabalho, e a criança vai dormir 10 horas, tudo bem. Mas tem que ter horário, porque se não estipular horário, e principalmente dormir sem TV, sem celular, sem agora você petou pai e mãe na cama. Então, sem esses... Pai e mãe tem que ensinar o seu filho a dormir no seu quarto desde o dia que chega da maternidade. Chegou da maternidade Ai, no seu tadinho, quarto. ele tá chorando, ele quer vir pra minha cama. Alô, e tem coisa mais gostosa que isso, Silvia? É uma delícia. Ele quer dormir entre nós dois. E aí você já separa o casal ali, né? E aí você vê hoje casais se separando à torto, à direito. Eu passei por isso na pele, então eu sei o que é por causa dos filhos entrarem no meio dos pais. Então os filhos eu senti na pele isso. Entrou no meio dos pais e daqui a pouco acabou. Não é mais você e seu marido. É você e seu filho, e seu marido, sua esposa, tá ali. Tudo tem que ter um tempo delimitado. Agora, em relação a essa internet, toda a informação tecnológica que os filhos têm, uns pequenininhos já estão até viciados, faz parte do braço da criança já o celular potente. É difícil, né? Fica ali e tal. Você manter uma educação, você manter um nível de equilíbrio, principalmente quando chega em casa, tem que pedir, por favor, saia, venha aqui ficar com a gente. É difícil competir com a tecnologia, Não tem que pedir, por favor. Já começa por aí. Pai e mãe não tem que ficar implorando para filho. Pai e mãe tem que falar uma vez e o filho respeitar. Porque a palavra do meu pai é a palavra da minha mãe. E aí o que eu vejo hoje, por favor, filhinho, olha o tom de voz, que autoridade que o pai tem, a mãe tem sobre o filho. Por favor, filhinho, você pode fazer isso pra mamãe, por favor, se não for, não vou ficar mal pra você, se você não for te atrapalhar, muito, né? explica demais. Explica muito, olha, eu tô fazendo isso por causa disso, disso, filho, é lógico que você tem que falar, olha, filho, não, você não vai fazer, não vai ficar na internet por mais do que 1 hora de manhã, 1 hora à noite, por exemplo, ou à tarde, porque isso vai te viciar, porque você tem que se divertir, tem que brincar. E porque eu tô falando não. E acabou. Tem aquela coisa disso? Não é não? E não tem que Não é ficar. não. Sabe aquele, não, e o filho começa, não, mas por quê? Não, mas por que isso? Por que aquilo? Então, perguntou mais do que um porquê, meu amigo, acabou, porque eu não quero. E ele tem que entender que ele tem limite. Aí é o pai ou a mãe que tá falando, exatamente. Porque ele, tá bom. Tá bom, opa, tem que respeitar meu pai, tem que respeitar minha mãe. Rodrigo, em relação ao filho adolescente, quer dizer, que você já foi um pouco mole na infância, e aí chega a adolescência, que é infinitamente mais complicada do que quando é bebezinho, você fala, fica aí e pronto. E aí?
Aí é o grande problema, Silvia, porque a adolescência, a partir dos 12, 13, 14 anos, eu falo que as crianças ou adolescentes, né, começam a abrir programas emocionais que foram gerados durante a gestação. Né? Toda estrutura emocional, que nem minha mulher está grávida agora da minha terceira filha. Então, eu já estou educando ela desde a gestação. Como? Eu converso com ela toda noite. Falo, oi filha, é o papai que tá aqui e tal, o papai tá muito feliz que você tá vindo, você vai ser uma filha tranquila, calma, vai respeitar o papai e a mamãe, vai dormir todos os dias, desde o dia que você chegar. E eu começo a dar qualidades que eu quero dar para ela, né? Você vai ter limite, eu começo a falar, você vai ter limite, quando você fizer coisa errada, o papai e a mamãe vai te dar limite pro seu bem. Então eu já estou educando ela na gestação. E ela responde, ela se mexe. Cada vez que eu falo com ela, A Silvia tá, minha esposa chama Silvia também, tá com 6 meses, então ela mexe. Então por aí você vê. Você não tem filho na adolescência, né? Mas você Não, tem o meu tá com exemplos. 7 anos, mas eu tenho exemplos no treinamento, que eu recebo adolescente. Porque o adolescente treinamento sim, por si treinamento só, não. mesmo você dando uma educação balanceada, como a gente diz, ele tem aquela coisa de rebelde, por exemplo, fez esporte a vida toda, agora eu também não quero mais, ou fez não sei o quê, porque hoje em dia os filhos são assim, né? Tem de manhã, de tarde, de noite, tem uma vida, tem uma agenda muito grande, e muitas vezes quando chega no 14, 15 anos, fala, chega, eu não quero mais. Então, mas porque a mãe e o pai não deixou ele viver a infância. Ah, tem academia, tem inglês, tem aula de natação, aula de balé, aula de jazz, aula... E cadê o espaço para ele ser criança? E aí quando ele vira adolescente, ele faz o quê? Quando ele pode falar não, entre aspas, não, também não quero mais. E como que a gente liga com a própria revolta da adolescência, muitas vezes? Então, na adolescência tudo é bem mais difícil. Uma intervenção que pai e mãe pode fazer que Aí já não pode mais, que não teve. não tem nada de bronca física, Aí que aí não dá mais. não dá. Adolescente hoje em dia tem homens de 14 anos que é homem, cara. É homem, fala grosso, barbudo. E como é que um pai vai bater de frente e daqui a pouco tá os dois sendo tapa? Não dá. Então, aí é uma questão de vai ter que conversar muito, porque já fez, já errou, não porque quis. Vocês pais, é importante deixar claro, você não errou porque você quis. Você tentou fazer o melhor. Só que, infelizmente, o melhor não foi o melhor para o seu filho, mas tudo bem. Então, como pai, você mãe, pode ajudar o seu filho à noite, quando ele estiver dormindo, seu filho é adolescente, você pode fazer também com seu filho criança, mas quando o filho estiver dormindo, acabou de dormir uns 10, 15 minutos, você pode ir do seu quarto, do quarto dele, em pensamento mesmo, começa a fazer o que nós chamamos de resgate emocional. Começa a pedir perdão por uma série de erros que fez com ele, desde a gestação até a infância, começa a pedir perdão em relação a isso e começa a falar algumas qualidades que o filho pode ser, por exemplo, se o filho é estourado, fala, olha filho, você pode ser mais calmo, você pode ser mais tranquilo, você pode respeitar a mamãe e o papai, porque aí vai ter que ser no inconsciente. Ela vai ter que entrar no inconsciente. Quer dizer, não adianta você falar quando a criança está acordada, quer dizer, uma técnica que você está ensinando é ir lá e baixinho e começar a conversar. Não precisa nem falar. É pensamento. Pensar, entendi. Pensar, porque senão o filho acorda e fala, o que foi, pai? Você tá doido? Tá falando aqui na minha orelha? Não tô nem entendendo. Você pode pensar, mãe, pai, Silvia, tem uma conexão direta com o inconsciente do filho. Então pode estar até no Japão. Tem pessoas que falam, Rodrigo, meu filho tá morando no Japão, na Austrália, o que eu faço? Descobre a hora que ele dorme, espera uns 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, média, o horário que dorme, e começa, filha, a mamãe tá aqui, a mamãe veio te pedir perdão por isso, a mamãe te ama muito, você pode ser um filho mais calmo, mais estudioso, mais... Legal, interessante. Então, é um processo de resgate inconsciente, que no começo é importante deixar claro, seu filho pode ficar irritado. Por quê? Porque tá mexendo. Tá mexendo. É uma experiência, realmente. E depois de uma semana no máximo, você começa a ver mudanças do seu filho. Agora, o Rodrigo, você que é um expert, né? O Rodrigo, ele dá curso de inteligência emocional, uma viagem que a gente faz, né? As pessoas fazem dentro de si próprio, quer dizer, eu fiz, é realmente muito interessante. Como que a gente pode já aplicar, passar essa inteligência emocional para as crianças? Olha, Para não precisar, né, depois ficar buscando lá os cursos. Bom, todo o processo de inteligência, ele começa primeiro em você, né? Tanto a inteligência cognitiva como a emocional também, ela começa em nós. Então, todo pai e mãe que se desenvolve emocionalmente, automaticamente ele vai passar para o filho aquilo que ele tem.
Hoje os pais só não passam para os filhos isso porque são emocionalmente imaturos, emocionalmente ignorantes. São, como nossos pais também foram, que nos batiam, que colocar de castigo, aquela loucura. Eu não cheguei a levar surra de vara de marmelo, por exemplo, mas eu levei surra de chinelo. Minha mãe pegava cabo de vassoura que tinha na frente. Na frente. Tal, sai da minha frente. Então, isso não me gerou trauma nenhum, mas isso não é correto, né? O correto é o quê? É dar amor, dar amor sim. Amor como? Isso é até um dos temas que eu trabalhei no Centro Emocional. Hoje nós não sabemos, nunca aprendemos, né, hoje? Nunca aprendemos a expressar o amor. Então o amor deve ser expressado em palavras. Filho, eu te amo. Filho, você é importante para mim. Filho, você é inteligente. Filho, você é tão estudioso. Filho, você é tão bom no futebol. Os pais não dizem para os filhos aquilo que eles são bons, aquilo que eles são, as qualidades dos filhos. Eles só apontam, lógico, na intenção de melhorar os defeitos. Mas ao apontar os defeitos, você cresce. Tudo aquilo que você foca, você expande. E quando você foca a sua atenção de você mãe, você pai, no defeito do seu filho, você está expandindo o defeito dele. Então, o nosso papel como pai e mãe é ter um foco e comunicar esse foco para ele em palavras, em ações, em atitudes das qualidades que ele tem. Porque aí você está expandindo as qualidades que ele tem e não os defeitos. Então, você me perguntou, eu fui para um lugar e... Não, você explicou muito bem que eu quis falar exatamente isso, até a gente está finalizando a nossa entrevista, infelizmente nós não temos mais tempo, exatamente isso, o que precisa para passar essa inteligência emocional. E o mais importante... É o pai e a mãe. É o amor. É o pai e a mãe e o amor, mas com limite. A mesma proporção que o pai e a mãe dá de amor, ele tem que dar de limite. Tá bom. Se ele não dá, não tem jeito. Um só, ele vai ficar bambo. Eu quero só deixar um convite do Centro Emocional, que é gratuito. A gente colocou, inclusive, o serviço. Ah, colocou? Então, todos são convidados, todas as quartas, das 20 às 21h30. E você também, seu pessoal aqui da equipe também, todos convidadíssimos. Tá bom. Muito obrigada, viu, Rodrigo, Obrigado, mais uma vez. Com o maior prazer. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. E fica aí o convite do Rodrigo para o Centro Emocional toda quarta-feira, tá bom? É Maestro Cardim? 407, Hotel Mercury. Ok. Tchau, gente. Até a próxima.